Olá, hoje a gente vai resolver o exercício 25 da página 48 da frente 1 de Biologia, beleza? Nesse exercício a gente tem uma figura, né, que ela tá mostrando uma célula numa anáfase, tá? Nesse exercício ele tá falando que a célula é diploide, tá? Mas na pergunta ele fala diploide quanto, né? Qual que é o número de cromossomos diploide dessa célula? E ele quer saber se essa anáfase é uma anáfase de mitose ou de meiose, beleza? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente precisa aprender, primeiro de tudo, quais são as diferenças entre as anáfases, beleza? Eu coloquei aqui, tá desenhadinho aqui, uma célula de anáfase de mitose, outra de anáfase 1 e outra de anáfase 2, não necessariamente nessa ordem, beleza? E aí a gente precisa lembrar o que acontece, né? Como a gente difere cada uma dessas anáfases, beleza? Vou começar com a menos complicada de distinguir aqui, que é essa daqui, tá? Essa célula. Por que essa célula aqui? Porque essa daqui é uma anáfase 1 de meiose, beleza? Como que eu sei que essa é uma anáfase 1? Os cromossomos, ó, os homólogos eu desenhei eles da mesma cor, beleza? E os cromossomos aqui, eles estão todos na placa metafásica, né? É obrigatório isso para começar a anáfase. Mas repara que eles estão todos em pares aqui, tá? Então, se eu tenho cromossomos impares, eu tenho uma anáfase 1, beleza? Aí, depois, começa a bugar um pouquinho a explicação, né? Porque tudo se torna um pouquinho parecido entre si, tá? Temos aqui uma célula com 3 cromossomos e uma célula com 6 cromossomos. Eu digo que essa daqui, ela é uma anáfase de mitose, beleza? E por que eu digo isso? Porque é o seguinte, nessa célula, ó, aqui os cromossomos estão em pares, os homólogos estão em pares. Aqui os cromossomos, eles estão todos alinhados no centro da célula, tá? E repara que, a hora que eu for colocar os fios do fuso, eu vou acabar dividindo essa célula aqui, aliás, esses cromossomos, eu vou dividir as cromátides irmãs. Aqui eu estou dividindo apenas cromossomos homólogos. Eu puxo esse verde inteiro para esse lado, esse verde inteiro para o outro, esse laranja inteiro para esse lado, esse laranja inteiro para o outro e assim por diante. Aqui não, eu vou puxar metade desse verde aqui para esse lado, metade desse verde para o outro lado. E assim vai ser com todos, tá? Então aqui eu estou separando cromátides irmãs. Isso é uma característica muito importante para a gente diferenciar principalmente se está rolando uma anáfase 1 ou a anáfase 2 de meiose ou anáfase de mitose, beleza? Então isso é essencial prestar atenção. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção para classificar isso como uma anáfase de mitose, beleza? Tem que tomar cuidado para não falar errado aqui. Uma anáfase de mitose. Na anáfase de mitose, repara que assim que eu divido as cromátides irmãs, vou dividir aqui no meio, certo? Aí, assim que eu dividir tudo aqui no meio, desse lado eu vou ter 2 verdes, 2 laranjas e 2 pretos, certo? Desse lado também vou ter 2 verdes, 1, 2, 2 laranjas, 1, 2 e 2 pretos, 1, 2. Beleza? Nessa célula aqui, repara que é uma mitose, beleza? Disse que é uma mitose. Na mitose, a célula-mãe é igual às duas células filhas, tanto em tamanho quanto em número de cromossomos. E para isso, os cromossomos eles têm que ser duplicados e divididos igualmente entre as células filhas, certo? Então, se na célula-mãe eu tinha 2 verdes, eu dupliquei os 2 verdes para passar metade desse primeiro para cá, metade desse segundo para cá e as outras partes, né, para cá, para esse outro lado. Beleza? Então eu estou gerando duas células aqui que têm a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe, tá bom? Beleza? Isso então indica que isso é uma anáfase de mitose. E aqui a anáfase 2, que ela é muito parecida com a meiose, porque se você for ver,
Vou aqui ligar os fios do fuso. Liguei aqui os fios do fuso e repara que eu estou separando cromátides irmãs. Só que como eu diferencio isso, tá? Nesse caso, as cromátides irmãs que eu estou separando, repara que ao invés de vir 2 verdes para cá, 2 laranjas e dois pretos, a gente tem um verde, um laranja e um preto. A gente tem um verde, um laranja e um preto para esse lado também. Aí você pode vir até e argumentar assim, mas e se for uma célula 2n igual a 3? Né? Isso aqui estaria totalmente justificado. O problema é, células que são 2n com número ímpar de cromossomos, tá? Só acontece em raros casos, a gente pode dar o exemplo da síndrome de Turner, da síndrome de Down, da síndrome de Klinefelter, enfim. Inúmeras síndromes que têm um número ímpar de cromossomos. Mas repara que essa divisão aqui, ela vai gerar células com 3 cromossomos, beleza? Se uma célula dessa fosse fazer meiose, ela ia ter que gerar um N igual a 1,5. Isso não acontece, tá? Isso não pode acontecer. Então, praticamente todas as vezes, que você vê uma célula se dividindo, mas essa célula tem números ímpares de cromossomos, tá? Isso pode ser um indicativo de que ela já passou por uma redução no N, beleza? Então eu tenho essa célula aqui sendo 2N igual a 6, essa célula sendo 2N igual a 6, mas ela vai gerar um N igual a 3 aqui, certo? Porque ela vai dividir, ela vai mudar um pouco a ploidia dessa célula aqui, certo? Já vai reduzir a quantidade de homólogos. E aqui eu tenho também um N igual a 3, beleza? Isso daqui indica que nessa célula o 2N é igual a 6 também, beleza? Que está reduzido pela metade. A meiose reduz o material genético pela metade. Beleza? Então, agora visto como a gente faz essa tal de análise de anáfase e de anáfase, de mitose e de meiose, o que a gente pode fazer? A gente faz um... Então, aí a gente pode voltar para o exercício e dizer que, né, como é que a gente diferencia. No exercício, eu vou desenhar aqui mais ou menos, a gente tem uma célulazinha, tá? Que tem um cromossomo assim, a gente tem um cromossominho assim, e a gente tem um outro cromossominho desse jeito, tá? A gente tem aqui o fio do fuso, fio do fuso, fio do fuso, fuso, fuso e fuso. Beleza? Não vou desenhar centríolo aqui agora porque não é necessário, tá bom? Na verdade, vamos desenhar, vai só para identificar melhor, porque senão fica uns par de risquinho. Vamos lá. Nessa célula aqui, usando as dicas que eu acabei de dar, o que a gente tem? Primeiro de tudo, a gente tem números ímpares de cromossomos. Então, números ímpares de cromossomos. Com esses números ímpares de cromossomos, a gente já começa a suspeitar que isso é uma anáfase 2. Beleza? Ui, perdão, deu uma balançada aqui. A gente já começa a suspeitar que isso seja uma anáfase 2. Beleza? Só que como que a gente descobre mesmo que isso é uma anáfase 2? Vamos pintar esses cromossomos aqui, tá? Só para deixar eles de um jeitinho bem mais diferente, tá? Repara aqui, esses dois caras eram homólogos. Mas esses outros dois aqui que eu estou pintando, eles têm uma forma diferente. E nessa forma diferente, eles não podem ser o mesmo homólogo, né, desse daqui. Beleza. Só que daí a gente tem esse outro terceiro aqui, e esse cara, o que acontece com ele? Ele continua sendo pequenininho, ele é diferente desses outros dois. Então, vamos pensar nisso como, além dos números ímpares, eu tenho só um exemplo de cada homólogo.
Um exemplo de cada homólogo fazendo o quê? Né? Passando para as células filhas. Se eu tenho um exemplo de cada homólogo passando para as células filhas, a partir dessa divisão aqui, eu vou gerar duas células. Vou conseguir gerar duas células, cada uma sendo n igual a 3. Beleza? Se cada uma delas é n igual a 3, isso significa que o 2n dessas células aqui é 6. Beleza? Então, já respondemos essa pergunta aqui. E agora, semitose ou meiose. Se o 2n é igual a 6 e eu tive uma redução dessa ploidia aqui, isso é uma meiose. E você ainda completa que é uma meiose 2. Beleza? É dessa maneira que a gente consegue analisar as células, tá? Dica para vocês que estão resolvendo esse exercício aqui, para não ficar confuso, para não ficar procurando sempre a mesma coisa. Por quê? Porque nem sempre vão ser números ímpares de cromossomos, né? Mas algumas dicas para prestar atenção, tá? Então vamos fazer aqui uma tabelinha de dicas. Nessas dicas a gente tem que olhar primeiro se tem números ímpares, tá? Se tem números ímpares, muito provavelmente é um indicativo de anáfase 2. Depois, se a gente vê apenas um exemplo de homólogo, um exemplo de homólogo sendo dividido, isso é uma anáfase 2, tá? Só que daí a gente não vai prestar atenção em cor, a gente tem que prestar atenção em tamanho, tá? Tamanho, local de centrômero, isso é muito importante. Por quê? Porque o local do centrômero, se um homólogo é metacêntrico, o outro homólogo não vai ser submetacêntrico, né? O parzinho dele, eles têm que ser idênticos, né? Então isso faz a diferença, beleza? Então, olhar números ímpares, olhar o número de exemplos de cromossomos, tá? De cada um dos homólogos aqui, o tamanho, o local e, às vezes, dependendo da prova que você estiver fazendo, né, se for alguma da Fundação VUNESP, que as provas são coloridas, ele pode diferenciar pela cor, beleza? Então são essas as dicas que eu tenho. Preste atenção na diferenciação dos cromossomos. Se você consegue separar os homólogos de uma maneira decente, digamos assim, né? Se você consegue visualizar bem quem são e quais são os homólogos, aqui no caso eu tenho o homólogo preto, o laranja e o verde, né? Mas se você consegue diferenciar bem esses homólogos, você consegue ver o que está acontecendo com eles, tá? Aí é sempre bom lembrar do que acontece nas anáfases, como é uma anáfase 1, como é uma anáfase de mitose e como é uma anáfase 2. Beleza? Então a resolução desse exercício era essa. Muito obrigado e bons estudos!